A empresária poderosa humilhou o mendigo simples e ignorou que era o milionário negro. Marina sempre foi a mulher mais admirada nos salões de festas da elite. Direta e altiva, sua presença era marcada por um perfume caro e uma SUV luxuosa que a transportava de compromissos em compromissos. Um dia, porém, quando se afastou da cidade com a intenção de relaxar em uma viagem, o destino resolveu brincar com sua arrogância. A SUV, reluzente e imponente, parou subitamente em um lugar inóspito, cercado de árvores altas, em um canto esquecido do interior. O motor roncou, fumo saindo do capô como se estivesse sufocando. Após chamar a assistência, Marina decidiu que não tinha tempo a perder e caminhou em direção à única construção que se destacava no horizonte. Um pequeno restaurante, singelo e despretensioso, com letreiro de madeira desgastada. Assim que entrou, o cheiro de comida caseira invadiu suas narinas. As paredes eram simples, enfeitadas com quadros de momentos perdidos no tempo. Você poderia trazer algo mais sofisticado. Não tenho tempo para um almoço simples. Sua voz soou como um eco arrogante na pequena sala. João apenas assentiu, sem mudar a expressão. Enquanto ela falava, ele registrou a certeza misturada a um desprezo em seu olhar. Serviu-lhe um prato tradicional, uma comida que muitas vezes era ignorada por pessoas como ela. A cada garfada que Marina dava, uma cara de desdém se desenhava em sua face. É só isso que vocês têm aqui? Isso é comida ou uma brincadeira de criança? Cuspiu, enquanto a expressão de João, inabalável, mostrava que ele havia passado por críticas muito piores. O tempo passou e Marina terminou sua refeição. Antes de se retirar, desdenhou do atendimento e da simplicidade do lugar. Não sei como alguém consegue mecer a vida aqui para sempre, comentou ela, soltando uma risada sem calor. João, por sua vez, observou sua partida. Seu espírito sereno contrastando com a descompostura dela. Ele sabia que a grandeza não estava no que as pessoas possuíam, mas no que eram. Com a SUV finalmente reparada, Marina estava de volta à sua vida. Frenética. A experiência no restaurante, onde aviltara o ser que parecia tão simples, se transformou em uma incógnita na sua mente. Quem era aquele garçom? O desconhecido homem, que a tratou com dignidade mesmo diante do desprezo. Alguns dias depois, já mergulhada em compromissos intermináveis, a verdade começou a surgir. Ao revisar uma lista de empresários presentes em uma reunião, ela se deparou com o nome de João. Surpresa! Percebeu que ele era o proprietário de uma próspera rede de restaurantes. O choque foi intenso. E agora? Como encarar a verdade sobre quem eu realmente fui? Murmurou para si mesma, enquanto se preparava para a reunião que mudaria tudo. Esse encontro estava prestes a acontecer, e a adrenalina corria em suas veias. Como ela reagiria ao homem que, por ironia, era o gigante que conseguiu manter a humildade no meio de uma sociedade obcecada por status? O temor de reavaliar seus pré-julgamentos a confrontava como um reflexo cruel. A incerteza pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina estava nervosa. Embora tentas
Ao entrar da sala da reunião, viu João. Ele estava sentado à cabeceira, emanando uma aura de calma que contrastava com seu próprio turbilhão de emoções. Mas antes que conseguisse qualquer palavra, o ambiente ficou tenso. Alguém pôs o envelope na mesa. Um detalhe insignificante que perturbou a todos. Sirva-se. Temos muito o que discutir, disse João, seu tom sereno quase desafiando o clima pesado que pairava no ar. Ele olhou para Marina, mas não sabia que a grandeza de sua presença era ofuscada pela dúvida que a consumia. O que ela diria? Como abordaria a pessoa que havia desprezado tão cruelmente? Enquanto o encontro avançava, Marina mal prestava atenção. O ruído da lâmpada sobre a mesa parecia ecoar em sua mente. Mas então, como um movimento súbito, João abriu o envelope. O que descrevia dentro fez tudo ao seu redor parar. Infelizmente, o que deveria ser uma reunião sobre negócios se transformou em um desvelar de segredos. Temos uma situação a resolver, começou João. Soube que alguns de vocês estavam envolvidos em práticas desonestas. E no meio disso, fui surpreendido pela prova de que algumas das suas empresas têm laços diretos com organizações ilegais. Um murmúrio surdo percorreu a sala. Marina prendeu a respiração. Os rostos ao redor dela mudaram. Alguns se contorceram em choque, outros em negação. Mas então, o mais impactante aconteceu. João se virou para ela como se tivesse lido seus pensamentos e falou em um tom baixo, mas cheio de significado. E você também, Marina. Seu nome estava envolvido nas investigações. O mundo dela desabou. As paredes da sala pareciam se fechar em volta. Sua mente girava e o ar ficou escasso. Como? Aquela mulher que personificava o sucesso, agora confrontada com a própria ruína. Cada passo que dera, cada decisão que tomara, levou-a para aquele instante. O vazio absoluto. Marina queria gritar, mas sua voz falhou. Os olhares da sala estavam todos em cima dela. Alguns com compaixão, outros com hostilidade. Ela sentiu o peso do julgamento e, pela primeira vez, a máscara de poder que sempre usou começou a escorregar. Como você pode, Marina? Nós confiamos em você, disse um dos colegas, seu tom de acusação escandalizando ainda mais os demais. Era como se cada palavra furasse seu coração. Cada respiração se tornasse mais difícil. Enquanto isso, João continuava. E se não é um ataque pessoal, espero que você saiba. Eu quero que você apenas considere isso. Você ainda pode mudar o curso. Pode decidir qual será seu futuro a partir daqui. Isso é maior do que todos nós. As palavras dele tocavam algum lugar profundo, e por um instante, o orgulho de Marina hesitou em se manifestar novamente. Mas a pressão era avassaladora. Só que antes que as coisas pudessem se estabelecer, o som de sirenes cortou o ar. Alguém havia chamado a polícia. Marina olhou pela janela, o mundo exterior se misturando a um caos que ela nunca imaginara fazer parte. A vida que levou, as escolhas que fez, tudo estava ali, à vista de todos. E então, como uma maré que sobe com força, uma nova onda de realizadores se apressava em direção ao encontro. As portas começaram a se abrir e a realidade cruel se aproximava a passos largos. O futuro deles parecia incerto. E a única coisa que Marina conseguiu pensar foi: como cheguei até aqui? Seu olhar encontrou o de João, que agora era não apenas um homem que ela desprezara, mas talvez a única esperança que restara. O que eles fariam a seguir? A história deles estava longe de terminar.
A tensão no ar era palpável e Marina sabia que nada seria como antes. Marina estava paralisada, como se o mundo tivesse parado junto com ela. Na verdade, eu sei mais do que você imagina, João respondeu firme. Ele não parecia disposto a deixar que seu olhar de compaixão se transformasse em pena. Você tem a chance de reverter isso. Pode ser mais do que o que construiu até aqui. Mas antes que ela pudesse processar aquelas palavras, um barulho estrondoso irrompeu do exterior. As portas de vidro da sala se abriram abruptamente, revelando homens de terno escuro. E um deles, um homem robusto, fez um sinal com a mão. E imediatamente, as câmeras de um canal de televisão começaram a se mover para registrá-los. Marina respirou fundo, mas a sensação de sufocar aumentou. — O que está acontecendo? Perguntou, o pânico dançando em sua voz. — Marina, João a cortou. Prometi me colocar à disposição. Se você se juntar a mim, talvez possamos enfrentar isso juntos. A determinação dele era quase palpável. Mas a tensão aumentava quando um dos homens, em destaque, virou-se para ela, apontando com um dedo acusador. Tivemos denúncias de que você e seus sócios estão envolvidos em atividades ilegais. Agora você é uma pessoa de interesse, Marina. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem de terno escuro passou a mão pelo cabelo enquanto dirigia um olhar penetrante para Marina. E você não está sozinha nessa. Fizemos uma investigação mais ampla, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês não têm noção do que está por vir. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. Retratos? O que você quer dizer com não está sozinha? Indagou, a voz agora um fio de desespero. Você e João têm um elemento em comum, que está prestes a ser revelado, respondeu o homem. Estão conectados de uma forma que nem sabem. Ou sabiam? O olhar de João se tornou carregado. Ele pareceu hesitar, antes de dar um passo à frente, mantendo-se firme. O que você sabe sobre nós? O homem riu, como se estivesse saboreando um segredo absurdo. Só que a verdadeira história que todos precisam ouvir é que João não é apenas o proprietário de uma rede de restaurantes. Sua verdadeira identidade vai muito além disso. Marina trocou olhares nervosos com João. Uma tempestade de confusão e surpresa. O que estava acontecendo? O chão parecia se abrir e engolir seus pés. Ele é um membro respeitado de uma organização que pode acabar com a reputação de todos vocês se ele quiser. O homem de terno escuro declarou, gesticulando dramaticamente. Mas não se enganem, ele não é uma vítima, nem um vilão. Ele é um jogador neste tabuleiro. Marina mal conseguia entender as palavras que escutava. Ela olhou para João mais uma vez, buscando respostas. O que isso queria dizer? Havia mais segredos ali do que ela jamais poderia imaginar. E ao mesmo tempo, mais da verdade dela mesma que precisava encarar. Com um novo clima de tensão, as sirenes se aproximavam. E ela sabia que cada segundo contava. O que tudo aquilo significava para eles? O que João realmente era? E principalmente, quem era Marina agora, diante de todo esse caos? As perguntas se agolparam na mente dela. O ar tornou-se denso e a verdade se transformou em um labirinto. O passado estava prestes a desmoronar sobre ela, assim como o futuro que ela pensou que tinha controlado. E enquanto as portas da sala se abriam novamente, trazendo a expectativa de um novo dia, a única coisa que ela sentia
Era o pressentimento de que todo seu mundo mudaria em um instante. Tudo estava prestes a ser colocado à prova. A reviravolta as aguardava, como uma sombra que se aproximava sem aviso. Marina estava paralisada, como se o mundo tivesse parado junto com ela, o ar pesado da. Olhou nos olhos de João e viu algo ali que a surpreendeu. Não era desprezo, era determinação. O palmear da sirene ainda ecoava, mas havia um silêncio mais profundo dentro dela, onde a confusão e a vergonha se entrelaçavam. Você não sabe o que está dizendo. Ela tentou protestar, a voz tremendo. Na verdade, eu sei mais do que você imagina. João respondeu firme. Ele não parecia disposto a deixar que seu olhar de compaixão se transformasse em pena. Você tem a chance de reverter isso. Pode ser mais do que o que construiu até aqui. Mas antes que ela pudesse processar aquelas palavras, um barulho estrondoso irrompeu do exterior. As portas de vidro da sala se abriram abruptamente, revelando homens de terno escuro. E um deles, um homem robusto, fez um sinal com a mão e, imediatamente, as câmeras de um canal de televisão começaram a se mover para registrá-los. Marina respirou fundo, mas a sensação de sufocar aumentou. O que está acontecendo? Perguntou, o pânico dançando em sua. Prometi me colocar à disposição. Se você se juntar a mim, talvez possamos enfrentar isso juntos! A determinação dele era quase palpável. Mas a tensão aumentava quando um dos homens, em destaque, virou-se para ela, apontando com um dedo acusador. Tivemos denúncias de que você e seus sócios estão envolvidos em atividades ilegais. Agora você é uma pessoa de interesse, Marina. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem de terno escuro passou a mão pelo cabelo enquanto dirigia um olhar penetrante para Marina. E você não está sozinha nessa. Fizemos uma investigação mais ampla, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês não têm noção do que está por vir. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. Retratos? O que você quer dizer com não está sozinha? Indagou, a voz agora um fio de desespero. Você e João têm um elemento em comum que está prestes a ser revelado, respondeu o homem. São conectados de uma forma que nem sabem ou sabiam. O olhar de João se tornou carregado. Ele pareceu hesitar antes de dar um passo à frente, mantendo-se firme. O que você sabe sobre nós? O homem riu, como se estivesse saboreando um segredo absurdo. Só que a verdadeira história que todos precisam ouvir é que João não é apenas o proprietário de uma rede de restaurantes. Sua verdadeira identidade vai muito além disso. Marina trocou olhares nervosos com João. Uma tempestade de confusão e surpresa. O que estava acontecendo? O chão parecia se abrir e engolir seus pés. Ele é um membro respeitado de uma organização que pode acabar com a reputação de todos vocês, se ele quiser. O homem de terno escuro declarou, gesticulando dramaticamente. Mas não se enganem. Ele não é uma vítima, nem um vilão. Ele é um jogador neste tabuleiro. Marina mal conseguia entender as palavras que escutava. Ela olhou para João mais uma vez, buscando respostas. O que isso queria dizer? Havia mais segredos ali do que ela jamais poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, mais da verdade dela mesma que precisava encarar. Enquanto as sirenes se aproximavam, João finalmente rompeu o silêncio. A verdade é que sou um agente infiltrado, trabalhando para desmantelar uma rede de corrupção que chega até você, Marina.
Os seus sócios e os meus amigos se envolvem em coisas que vão além do que você pode imaginar. Você está mentindo! Marina gritou, horrorizada. Como você pôde me usar assim? Eu precisava de alguém dentro, João disse, sua voz baixa, mas carregada de peso. E você é a chave para expor tudo isso. Se não agirmos agora, eles vão vencer. Marina sentiu um nó se apertar em seu estômago. Uma parte dela queria se afastar, mas a outra fixava-se em algo mais profundo. A chance de redenção. Mas o que isso significava? Ela poderia aceitar isso tudo. A sala agora vibrava com a tensão palpável da verdade. Os homens de terno olhavam, avaliando, observando cada movimento. As palavras de João ecoavam em sua mente. Atrás de toda aquela fachada de sucesso, ela era, na verdade, um peão nesse jogo perigoso. E então, em meio ao caos, uma explosão repentina sacudiu o edifício. As luzes piscaram, o barulho ensurdecedor fez tudo se agachar. O que estava acontecendo? Mas o que mais a deixou paralisada foi olhar para João. Ele estava pálido, os olhos arregalados em direção à porta. Precisamos sair daqui. Agora! Ele gritou. Mas antes que pudesse se mover, as câmeras começaram a capturar o desespero. A verdade estava prestes a ser revelada na forma mais explosiva. Marina sentiu a adrenalina correr e sua mente disparar. O que tudo isso significava para o futuro? O que ela realmente sabia sobre João? E, acima de tudo, quem ela realmente era no meio dessa confusão? O céu escurecia lá fora, e dentro dela, a tempestade apenas começava. Marina estava paralisada, como se o mundo tivesse parado junto com ela. O ar pesado da sala apegava-se à sua pele. Olhou nos olhos de João e viu algo ali que a surpreendeu. Não era desprezo, era determinação. O palmear da sirene ainda ecoava, mas havia em silêncio mais profundo dentro dela, onde a confusão e a vergonha se entrelaçavam. Você não sabe o que está dizendo. Ela tentou protestar, a voz tremendo. Na verdade, eu sei mais do que você imagina. João respondeu firme. Ele não parecia disposto a deixar que seu olhar de compaixão se transformasse em pena. Você tem a chance de reverter isso. Pode ser mais do que o que construiu até aqui. Mas antes que ela pudesse processar aquelas palavras, um barulho estrondoso irrompeu do exterior. As portas de vidro da sala se abriram abruptamente, revelando homens de terno escuro. E um deles, um homem robusto, fez um sinal com a mão. E imediatamente, as câmeras de um canal de televisão começaram a se mover para registrá-los. Marina respirou fundo, mas a sensação de sufocar aumentou. O que está acontecendo? Perguntou, o pânico dançando em sua voz. Marina, João a cortou. Prometi me colocar à disposição. Se você se juntar a mim, talvez possamos enfrentar isso juntos. A determinação dele era quase palpável. Mas a tensão aumentava quando um dos homens, em destaque, virou-se para ela, apontando com um dedo acusador. Tivemos denúncias de que você e seus sócios estão envolvidos em atividades ilegais. Agora, você é uma pessoa de interesse, Marina. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem de terno escuro passou a mão pelo cabelo enquanto dirigia um olhar penetrante para Marina. E você não está sozinha nessa. Fizemos uma investigação mais ampla. Disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês não têm noção do que está por vir. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. Retratos! O que você quer dizer com não está sozinha? Indagou. A voz agora, um fio de desespero. Você e João têm um elemento em comum que está prestes a ser revelado, respondeu o homem.
Estão conectados de uma forma que nem sabem ou sabiam. O olhar de João se tornou carregado. Ele pareceu hesitar antes de dar um passo à frente, mantendo-se firme. O que você sabe sobre nós? O homem riu, como se estivesse saboreando um segredo absurdo. Só que a verdadeira história que todos precisam ouvir é que João não é apenas o proprietário de uma rede de restaurantes. Sua verdadeira identidade vai muito além disso. Marina trocou olhares nervosos com João. Uma tempestade de confusão e surpresa. O que estava acontecendo? O chão parecia se abrir e engolir seus pés. Ele é um membro respeitado de uma organização que pode acabar com a reputação de todos vocês, se ele quiser. O homem de terno escuro declarou, gesticulando dramaticamente. Mas não se enganem. Ele não é uma vítima, nem um vilão. Ele é um jogador neste tabuleiro. Marina mal conseguia entender as palavras que escutava. Ela olhou para João mais uma vez, buscando respostas. O que isso queria dizer? Havia mais segredos ali do que ela jamais poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, mais da verdade dela mesma que precisava encarar. E então, em meio ao caos, uma explosão repentina sacudiu o edifício. As luzes piscaram. O barulho ensurdecedor fez todos se agachar. O que estava acontecendo? Mas o que mais a deixou paralisada foi olhar para João. Ele estava pálido, os olhos arregalados em direção à porta. Precisamos sair daqui! Agora! Ele gritou. Marina sentiu o coração disparar. O pânico tomou conta e, junto com ele, a dúvida. O que João realmente era? E o que a conexão revelava? Ela deu um passo hesitante em direção a ele. Mas um raio de luz cortou a escuridão da sala como um aviso, seguido de um estrondo. Em um instante, tudo se transformou em caos. Homens em uniformes de segurança invadiram a sala, empurrando as câmeras para o lado, prontos para levar João. Prendam o suspeito! Gritaram enquanto as sirenes continuavam a tocar. Marina apanhou a mão de João, mas ele estava sendo puxado para longe. Marina, confie em mim! Ele gritou, seu olhar implorando. Lembre-se do que eu disse! Ela ficou paralisada, assistindo a cena se desenrolar. Os homens cercaram João, e algo dentro dela começou a se romper. Você não pode fazer isso! Ela gritou, mas sua voz era engolida pelo tumulto. As câmeras se moviam freneticamente, gravando a cena que se desdobrava. E então, em meio ao alvoroço, uma mulher apareceu. Era uma mulher que ela nunca tinha visto antes, tóssera e imponente, com uma presença que parecia capaz de silenciar o caos. Pare! Ela ordenou, sua voz firme e clara, fazendo tudo congelar por um momento. João deu um leve sorriso de reconhecimento. Leila, sussurrou, seu tom cúmplice. A explosão de sentimentos confundiu Marina. Quem era essa mulher? Qual era a conexão? Você precisa ouvir a verdade, Marina, Leila disse, se aproximando. Você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. E assim, enquanto os olhares se cruzavam e os segredos se acumulavam, o futuro dela inverteu-se em uma espiral de perguntas sem resposta. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. E a única coisa que pôde pensar foi: quem sou eu, realmente? As sirenes ecoavam ao fundo, mas o que estava prestes a ser revelado faria a maior parte daquele barulho parecer distante. Marina não conseguia desviar o olhar de Leila. A mulher estava calma,
como se as sirenes e a confusão ao redor não a afetassem. Era como se ela fosse o único ponto de equilíbrio em meio ao caos. O que você quer dizer com isso? Marina perguntou, a voz trêmula. O homem ao lado de Leila não atirava os olhos, como se esperasse uma resposta crucial. Você precisa saber a verdade, Marina. A sua vida, as suas escolhas. Tudo isso foi manipulado. João não é apenas o agente infiltrado. Ele é parte de um plano maior. Um plano que você nem sabe que está inserida. O impacto das palavras de Leila atingiu Marina como um soco no estômago. Como assim inserida? O que você quer dizer? Eu não sou parte disso. Sua voz subiu em desespero, ecoando pela sala. Leila deu um passo à frente, mantendo os olhos firmes nos de Marina. Você virou um alvo, um peão em um jogo que vai muito além da sua compreensão. E João, ele tem mais em jogo do que você imagina. Os homens de terno se movimentaram, observando a cena como se tudo fosse um espetáculo. Marina, João começou, mas ela não queria ouvir. A confusão crescia. E as imagens de sua vida passaram por seu orgulho despedaçado como um filme. Os compromissos, as festas, a vida na elite, tudo isso parecia distante agora. Eu não tô envolvida em nada. Essa é uma mentira. Leila suspirou, o gesto parecendo pesado como um fardo. Não, Marina! Isso não é uma mentira. A verdade é que a empresa que você dirige está sendo usada para lavagem de dinheiro. E seus sócios são parte disso. João é a única ligação que pode te tirar dessa. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. O que você está dizendo? É mentira. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela se virou para João, buscando nele uma explicação, uma justificativa. Mas João mantinha seu olhar firme, a expressão indecifrável. Você está em uma posição crítica, Marina, ele disse finalmente. A polícia está aqui para prender pessoas como você. Se você não agir, vão levar você junto com eles. E então, como um relâmpago cortando o céu, um grito ecoou do lado de fora. A porta! Eles estão vindo! O dos homens de terno começou a gritar, enquanto todos na sala olhavam assustados. As sirenes continham um novo tom, urgente e mais próximo. As portas de vidro começaram a se abrir, revelando a barreira da polícia a poucos metros. Marina, temos que ir! João gritou, estendendo a mão. Mas antes que ela pudesse decidir, Leila fez um movimento brusco. Não! Espera! Ela se virou rapidamente, seu olhar cortante direcionado para os homens. Esse não é o momento, e você sabe disso. Algo na forma como ela falava despertou um novo tipo de tensão. O olhar dela se fixou em João, com uma intensidade que Marina não compreendia. Você precisa decidir, Marina! João insistiu, puxando-a para o lado. Juntos podemos resolver tudo. Mas você precisa confiar em mim. Marina hesitou, o coração disparado, insegura de quem realmente eram todos aqueles ao seu redor. O que estava acontecendo? Mas então Leila levantou os braços, como se tentasse controlar a situação. Sou parte de uma operação. João estava infiltrado para te proteger, mas agora isso mudou. Um golpe pode acontecer a qualquer momento. E enquanto as luzes das viaturas iluminavam a sala, uma das janelas estourou com um estrondo ensurdecedor. Todos gritaram e o pânico caiu como um manto de escuridão. Um grupo de homens mascarados entrou, armados. O movimento de uma arma apontando na direção de João roubou o ar dos pulmões de Marina. Parem! Isso não é o que você pensa! Leila gritou, mas a situação se tornara aterrorizante.
Marina ficou em choque, sem saber como agir. O que você fez, João? O que você está dizendo? Ele respondeu, olhando para ela. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. Naquele momento, tudo se transformou. O que era uma luta pela verdade agora se tornava um combate por sobrevivência. As linhas entre os aliados e os inimigos se confundiam, e Marina só conseguia pensar: em quem posso confiar agora? O futuro dela e o de todos ali parecia em jogo. O silêncio que se seguiu ao grito foi interrompido por uma nova onda de gritos e disparos, e ela sabia que nada seria como antes. Quem ela realmente era? O que restaria quando tudo isso passasse? As perguntas ecoaram em sua mente enquanto o caos se instalava e a luta pela verdade se tornava uma corrida desenfreada pela sobrevivência. Marina não conseguia desviar o olhar de Leila. A mulher estava calma, como se as sirenes e a confusão ao redor não a afetassem. Era como se ela fosse o único ponto de equilíbrio em meio ao caos. O que você quer dizer com isso? Marina perguntou, a voz trêmula. O homem ao lado de Leila não atirava os olhos, como se esperasse uma resposta crucial. Você precisa saber a verdade, Marina. A sua vida, as suas escolhas, tudo isso foi manipulado. João não é apenas um agente infiltrado. Ele é parte de um plano maior. Um plano que você nem sabe que está inserida. O impacto das palavras de Leila atingiu Marina como um soco no estômago. Como assim inserida? O que você quer dizer? Eu não sou parte disso! Sua voz subiu em desespero, ecoando pela sala. Leila deu um passo à frente, mantendo os olhos firmes nos de Marina. Você virou um alvo, um peão em um jogo que vai muito além da sua compreensão. E João? Ele tem mais em jogo do que você imagina. Os homens de terno se movimentaram, observando a cena como se tudo fosse um espetáculo. Marina, João começou, mas ela não queria ouvir. A confusão crescia e as imagens de sua vida passaram por seu orgulho despedaçado como um filme. Os compromissos, as festas, a vida na elite. Tudo isso parecia distante agora. Eu não estou envolvida em nada. Essa é uma mentira. Leila suspirou, o gesto parecendo pesado como um fardo. Não, Marina, isso não é uma mentira. A verdade é que a empresa que você dirige está sendo usada para lavagem de dinheiro e seus sócios são parte disso. João é a única ligação que pode te tirar dessa. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. O que você está dizendo? É mentira. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela se virou para João, buscando nele uma explicação, uma justificativa. Mas João mantinha seu olhar firme, a expressão indecifrável. Você está em uma posição crítica, Marina! Ele disse, finalmente. A polícia está aqui para prender pessoas como você. Se você não agir, vão levar você junto com eles. E então, como um relâmpago cortando o céu, um grito ecoou do lado de fora. A porta! Eles estão vindo! Um dos homens de terno começou a gritar, enquanto todos na sala olhavam assustados. As sirenes continham um novo tom, urgente e mais próximo. As portas de vidro começaram a se abrir
revelando a barreira da polícia a poucos metros. Marina, temos que ir! João gritou, estendendo a mão. Mas antes que ela pudesse decidir, Leila fez um movimento brusco. Não! Espera! Ela se virou rapidamente, seu olhar cortante direcionado para os homens. Esse não é o momento e você sabe disso. Algo na forma como ela falava despertou um novo tipo de tensão. O olhar dela se fixou em João com uma intensidade que Marina não compreendia. Você precisa decidir, Marina. João insistiu, puxando-a para o lado. Juntos podemos resolver tudo. Mas você precisa confiar em mim. Marina hesitou, o coração disparado, insegura de quem realmente eram todos aqueles ao seu redor. O que estava acontecendo? Mas então Leila levantou os braços, como se tentasse controlar a situação. Sou parte de uma operação. João estava infiltrado para te proteger. Mas agora isso mudou. Um golpe pode acontecer a qualquer momento. E enquanto as luzes das viaturas iluminavam a sala, uma das janelas estourou com um estrondo ensurdecedor. Todos gritaram e o pânico caiu como um manto de escuridão. Um grupo de homens mascarados entrou, armados. O movimento de uma arma apontando na direção de João roubou o ar dos pulmões de Marina. Parem! Isso não é o que você pensa! Leila gritou. Mas a situação se tornara aterrorizante. Marina ficou em choque, sem saber como agir. O que você fez, João? Espera. O que você está dizendo? Ele respondeu, olhando para ela. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. Naquele momento, tudo se transformou. O que era uma luta pela verdade, agora se tornava um combate por sobrevivência. As linhas entre os aliados e os inimigos se confundiam. E Marina só conseguia pensar em quem posso confiar agora. O futuro dela e o de todos ali parecia em jogo. As sirenes ecoavam ao fundo, e quando as luzes das viaturas começaram a cruzar a sala de um jeito frenético, um novo jogador entrou na cena. Um homem com um terno escuro e expressão focada atravessou a porta, chamando a atenção de todos. É hora de escolher o lado, Marina! O homem gritou. Você e João serão levados agora, mas se virarem as costas para a verdade, serão deixados para trás. Os olhos de Marina se arregalaram. Quem é você? Perguntou. Sua voz agora um fio de desespero. Uma pessoa que sabe mais do que você imagina. O homem respondeu. Esse jogo é muito maior que você e João. Eu sou parte da sua origem. A revelação chegou como um choque elétrico. O quê? O que você quer dizer com parte de sua origem? E com essa frase, tudo começou a fazer sentido de forma assustadora. A expressão perplexa de João se contraiu em preocupação. Não é possível, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ninguém. O estrondo da batalha na sala aumentava, e Marina sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. Ela olhou de volta para João, seu coração arrastando uma torrente de emoções. Toda a sua vida, tudo o que acreditava ter construído, agora girava em torno de uma única pergunta. O que isso significa para mim? Enquanto as balas estouravam ao redor e o caos se desenrolava como um filme em câmera lenta, o homem continuou a voz firme. Você tem uma escolha a fazer, Marina. Mas a verdade é que você não pode escapar de quem realmente é. Uma nova onda de expectativa e pavor a envolveu, e ela percebeu que a maior luta ainda estava por vir. Como seria viver com a verdade de sua origem?
E o cenário caótico desvanecia, mas a revelação permanecia, pesada como a atmosfera em um dia de tempestade. Marina não conseguia desviar o olhar de Leila. A mulher estava calma, como se as sirenes e a confusão ao redor não a afetassem. Era como se ela fosse o único ponto de equilíbrio em meio ao caos. O que você quer dizer com isso? Marina perguntou, a voz trêmula. O homem ao lado de Leila não atirava os olhos, como se esperasse uma resposta crucial. Você precisa saber a verdade, Marina. A sua vida, as suas escolhas, tudo isso foi manipulado. João não é apenas um agente infiltrado. Ele é parte de um plano maior, um plano que você nem sabe que está inserida. O impacto das palavras de Leila atingiu Marina como um soco no estômago. Como assim inserida? O que você quer dizer? Eu não sou parte disso! Sua voz subiu em desespero, ecoando pela sala. Leila deu um passo à frente, mantendo os olhos firmes nos de Marina. Você virou um alvo, um peão em um jogo que vai muito além da sua compreensão. E João? Ele tem mais em jogo do que você imagina. Os homens de terno se movimentaram, observando a cena como se tudo fosse um espetáculo. Marina! João começou, mas ela não queria ouvir. A confusão crescia e as imagens de sua vida passaram por seu orgulho despedaçado como um filme. Os compromissos, as festas, a vida na elite, tudo isso parecia distante agora. Eu não estou envolvida em nada. Essa é uma mentira! Leila suspirou, o gesto parecendo pesado como um fardo. Não, Marina, isso não é uma mentira. A verdade é que a empresa que você dirige está sendo usada para lavagem de dinheiro. E seus sócios são parte disso. João é a única ligação que pode te tirar dessa. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. O que você está dizendo? É mentira! Eu não tenho nada a ver com isso! Ela se virou para João, buscando nele uma explicação, uma justificativa. Mas João mantinha seu olhar firme, a expressão indecifrável. Você está em uma posição crítica, Marina, ele disse, finalmente. A polícia está aqui para prender pessoas como você. Se você não agir, vão levar você junto com eles. E então, como um relâmpago cortando o céu, um grito ecoou do lado de fora. A porta! Eles estão vindo! Um dos homens de terno começou a gritar, enquanto todos na sala olhavam assustados. As sirenes continham um novo tom, urgente e mais próximo. As portas de vidro começaram a se abrir, revelando a barreira da polícia a poucos metros. Marina, temos que ir, João gritou, estendendo a mão. Mas antes que ela pudesse decidir, Leila fez um movimento brusco. Não! Espera! Ela se virou rapidamente, seu olhar cortante direcionado para os homens. Esse não é o momento, e você sabe disso. Algo na forma como ela falava despertou um novo tipo de tensão. O olhar dela se fixou em João com uma intensidade que Marina não compreendia. Você precisa decidir, Marina. João insistiu, puxando-a para o lado. Juntos podemos resolver tudo, mas você precisa confiar em mim. Marina hesitou, o coração disparado, insegura de quem realmente eram todos aqueles ao seu redor. O que estava acontecendo? Mas então, Leila levantou os braços, como se tentasse controlar a situação. Sou parte de uma operação. João estava infiltrado para te proteger. Mas agora isso mudou. Um golpe pode acontecer a qualquer momento. E enquanto as luzes das viaturas iluminavam a sala, uma das janelas estourou com um estrondo ensurdecedor. Todos gritaram, e o pânico caiu como um manto de escuridão. Um grupo de homens mascarados entrou, armados.
O movimento de uma arma apontando na direção de João roubou o ar dos pulmões de Marina. Parem! Isso não é o que você pensa! Leila gritou. Mas a situação se tornara aterrorizante. Marina ficou em choque, sem saber como agir. O que você fez, João? Espera, o que você está dizendo? Ele respondeu, olhando para ela, sua expressão uma mistura de medo e determinação. Naquele momento, tudo se transformou. O que era uma luta pela verdade, agora se tornava um combate por sobrevivência. As linhas entre os aliados e os inimigos se confundiam, e Marina só conseguia pensar: em quem posso confiar agora? O futuro dela e o de todos ali parecia em jogo. As sirenes ecoavam ao fundo, e quando as luzes das viaturas começaram a cruzar a sala de um jeito frenético, um novo jogador entrou na cena. Um homem com terno escuro e expressão focada atravessou a porta, chamando a atenção de todos. É hora de escolher o lado, Marina! O homem gritou. Você e João serão levados agora, mas se virarem as costas para a verdade, serão deixados para trás. Os olhos de Marina se arregalaram. Quem é você? Perguntou. Sua voz agora, um fio de desespero. Uma pessoa que sabe mais do que você imagina. O homem respondeu. Esse jogo é muito maior que você e João. Eu sou parte da sua origem. A revelação chegou como um choque elétrico. O quê? O que você quer dizer com parte de sua origem? E com essa frase, tudo começou a fazer sentido de forma assustadora. A expressão perplexa de João se contraiu em preocupação. Não é possível, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ninguém. O estrondo da batalha na sala aumentava, e Marina sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. Ela olhou de volta para João, seu coração arrastando uma torrente de emoções. Toda a sua vida, tudo o que acreditava ter construído, agora girava em torno de uma única pergunta. O que isso significa para mim? Enquanto as balas estouravam ao redor e o caos se desenrolava como um filme em câmera lenta, o homem continuou, a voz firme. Você tem uma escolha a fazer, Marina. Mas a verdade é que você não pode escapar de quem realmente é. Nas próximas frações de segundo, a sala pareceu entrar em câmera lenta. Um homem mascarado surgiu à frente de Marina. Uma arma apontada diretamente para ela. Seu coração disparou e o mundo ao redor. É ela! A filha do chefe! Ele gritou. E aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. As peças se juntaram repentinamente. Marina parecia congelar e a revelação a atordoou. Filha do chefe! Isso não fazia sentido! O que você está dizendo? Não sou filha de ninguém! Mas enquanto sua mente corria, apareceu um rosto familiar entre a confusão. Era um velho amigo de infância. Alguém que ela não via há anos. Marina! Você precisa lembrar do que aconteceu há anos. Eles não foram apenas uma memória, mas parte de um plano. Marina sentiu o sangue fugir de seu rosto. Parando. O que você quer dizer? Sua respiração ficou pesada, enquanto a presença desse amigo reavivava lembranças há muito enterradas. Você é a herdeira de tudo isso, e eles estão atrás de você. O pânico na voz dele era palpável. De repente, sua vida de elite começou a desmoronar. O brilho nas festas, as fofocas da sociedade, tudo isso era apenas uma fachada para escondê-la de um passado que ela ignorava. As sirenes se aproximavam, mas seu mundo interno virou de cabeça para baixo. O olhar de João tornou-se urgente e intenso, como se finalmente ele tivesse uma revelação.
Se você não agir agora, Marina perderá tudo o que tem. Uma nova camada de insegurança se instalou em sua mente. Do que ele estava falando? Era uma escolha? O que de fato estava acontecendo? As perguntas ecoavam, e o homem de terno escuro a lembrava que o tempo estava se esgotando. O que Marina realmente sabia e que segredos estavam aguardando para serem revelados? Afinal, quem ela realmente era? Um jogo muito maior a aguardava. E, ao ganhar clareza sobre o que era seu destino, um novo pesadelo começava a se formar. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas em qual direção se esconderia agora? A linha entre o fugaz e o inexorável se tornava cada vez mais embaçada, e o que viria a seguir prometia ser devastador. O homem de terno escuro estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Você tem uma escolha a fazer, Marina, disse ele, a voz carregada de tensão. Mas a verdade é que você não pode escapar de quem realmente é. Os sons da batalha ao redor desapareceram por um momento, só para que Marina pudesse se concentrar naquelas palavras. O que ele sabia? O que havia de verdade naquele turbilhão de confusões? Alguma parte dela queria lhe encaixar em uma caixa de mentiras. Mas seu instinto gritou que havia algo ali, algo que ela precisava ouvir. A pressão aumentou. Sou filha do chefe? Murmurou, quase sem querer acreditar no que aquilo significava. A adrenalina pulsava em suas veias, suas mãos tremiam. O olhar do homem era intenso, como se cada palavra valesse mais do que o peso da situação presente. Sim, Marina, você faz parte de algo muito maior. Ele fez uma pausa, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Um império que se estende e que seus sócios estão determinados a controlar. A qualquer custo, o nó na garganta dela se apertou. A culpa e o medo a sufocaram. Era como se tudo que ela construíra, sua carreira, sua imagem, tivesse sido criada sobre uma base de mentiras. Que segredos mais a cercavam nesse exato momento? Um tiro disparou e uma bala ricocheteou pelas paredes da sala. A multidão entrou em pânico. O som ecoou e o homem de terno se jogou para o lado, enquanto as flashes das câmeras começaram a cutucar o horror que se desenrolava. Não! Gritou João. Isso não pode estar acontecendo! Ele estava do lado de Marina, seus olhos profundamente preocupados. Marina olhou para ele, e ao redor, o caos. Todos estavam em movimento. Mas seu olhar voltou para o homem. Você está me dizendo que todo o meu passado foi armado? Que eu sou apenas uma peça nesse jogo? Não só uma peça, mas uma chave. Sua história é a chave para tudo isso, Marina. O homem estava agitado. E se for preciso, eles farão de tudo para garantir que você não fugirá disso. Eles precisam te manter sob controle. Nesse instante, uma explosão repentina sacudiu a sala. Um dos homens mascarados, que agora pareciam estar em toda parte, havia arrombado outra entrada. O que estava acontecendo? Uma nova onda de pânico tomou conta do lugar, enquanto ele gritou para Marina: "Vá! Agora!" O coração de Marina se partiu entre a confusão. João gritou novamente, mas algo dentro dela estava mudando. O que mais poderia haver de verdade naquelas palavras? E enquanto as luzes piscavam e a fumaça começava a encher o ar, uma figura no fundo da sala se destacou. Era outra mulher, uma mulher que Marina reconheceu instantaneamente. Sua mãe. O choque tomou conta dela. Como ela estava ali? Quais eram os laços entre elas? O que ela fazia em meio ao caos? Marina,
Você precisa vir comigo! Sua mãe gritou, o rosto tenso e decidido. Agora não é hora para hesitar. A visão de sua mãe a atordoou. Todas as suas memórias felizes, Brasília, as festas que se lembrava de sua infância, foram engolidas por um desespero colecionado. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? Sentia o mundo desmoronar enquanto a verdade se desenrolava diante de seus olhos. "Eu não posso!" Marina berrou, sentindo que era um grito de desespero. "Não posso deixar o João!" Mas as emoções estavam à flor da pele e o caos continuava a se desenrolar. A figura de sua mãe se aproximou e fez um gesto para que se apressasse. As balas ainda estouravam e o perigo se aproximava. Ao olhar para João e então para sua mãe, Marina entendeu que precisava decidir e que trazia o peso de todos os seus laços. Mas a escolha a esperava em um abismo. E o que seria de sua vida se ela escolhesse o caminho da verdade? Então, enquanto as paredes estremeciam com o fogo e os gritos se tornavam mais altos, foi tudo que ela pôde pensar. Para onde olhar? O que fazer? "Marina, escolha!" A voz de João ecoou e então tudo fez silêncio. O futuro dela mudava diante dos seus olhos e ela estava prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida. O que viria a seguir? As paredes tremiam sob o peso das explosões e os gritos ecoavam pela sala. Marina olhou para sua mãe, que a puxava na direção da saída, enquanto João fazia o possível para proteger o grupo. O caos parecia uma tempestade imbatível, mas uma centelha de determinação acendeu dentro dela. "Mãe, o que você sabe sobre tudo isso?" A pergunta escapou de seus lábios, em uma mistura de raiva e necessidade de respostas. "Não é hora para isso, Marina. Precisamos sair agora", a mãe disse, puxando-a com força. Os olhos de João se encontraram com os de Marina por um breve instante. Um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ele estava pronto para lutar. Mas Marina sabia que precisava decidir sua própria direção. "Eu não posso deixá-lo!" Ela resistiu, a voz carregada de desespero. As balas ainda ricocheteavam ao redor deles. Cada som um lembrete brutal da realidade que enfrentavam. "João, o que você fez para me proteger?" Um flash de dor passou pelo rosto dele. E por um momento, o mundo ao redor deles parou. "Eu fiz o que tinha que fazer. Eu me infiltrei para te avisar do perigo. Mas agora é você quem deve agir." Ele estava desesperado, a voz trêmula, mas firme. "Não olhe para trás!" Então, o homem de terno escuro gritou, chamando a atenção de todos. "Se vocês não se movimentarem agora, não haverá como escapar!" A urgência na sua voz trouxe novamente a realidade para Marina. O tempo estava acabando. Marina olhou para sua mãe, seus olhos implorando por uma resposta. A mulher assentiu, o rosto atormentado, mas cheio de amor. "Confie em mim, filha." A voz dela era como um ancla em meio à tempestade. "Vamos!" Com um último olhar para João, que a incentivava com um gesto de determinação, Marina se lançou para fora da sala, sua mãe a puxando em direção à saída. O fluxo caótico de pessoas permitiu que elas encontrassem uma pequena janela de fuga. Corriam pelos corredores, o pânico pairando no ar. As sirenes ecoavam como uma sinfonia de desespero. Enquanto avançavam, Marina sentiu seu coração disparar. A adrenalina a impulsionava, mas a dúvida a atormentava. O que aconteceria com João? Ele não merecia ser deixado para trás. Como ela poderia se desvencilhar de tudo isso? Finalmente chegaram a uma saída lateral e foram envolvidas por uma densa fumaça. O ar estava quente e pesado.
Marina, vamos! A mãe a puxou, e quando Marina estava prestes a hesitar, olhou para trás. João ainda estava lá, lutando para manter os mascarados à distância. Um verdadeiro guerreiro em meio ao caos. Não! Gritou Marina, mas a mãe a puxou para fora. Temos que ir! E assim, enquanto a escuridão da noite as envolvia, uma decisão se formou dentro dela. Ela precisava voltar. Precisava enfrentar a verdade sobre sua vida, seus laços e buscar uma forma de ajudar aqueles que estavam dentro daquele caos. João a havia salvado. E ela não podia permitir que sua luta fosse em vão. No entanto, lá fora, a cena era apocalíptica. O mundo que conhecia parecia fragmentado, e a incerteza pesava no ar. As sirenes ainda ecoavam, mas um novo dia começava a se descortinar. Uma nova esperança surgia entre as sombras. Marina tomou uma respiração profunda, projetando um olhar feroz. Isso não acabou. Eu não vou desistir. As palavras saíram com força, retumbando como um anúncio claro. O que acontecerá a seguir? Havia muito por fazer, segredos a desvendar e laços a decidir. Enquanto as luzes da polícia se aproximavam, ela sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. Com isso, uma nova determinação acendeu em seu peito. Humanos, mesmo em meio ao desastre, ainda poderiam lutar por um futuro de verdade. E a história de Marina estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e descubra junto com eles todos os mistérios que ainda virão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs compreendem